Acabei de reler o livro da Mary Poppins, que já tem vídeo aqui no canal, e paguei a língua sobre uma coisa que eu falei naquele vídeo, sobre a família, sobre os pais das crianças, especialmente, e sobre a Mary Poppins também. Esse vídeo eu vou te mostrar tudo o que mudou na forma como eu enxergo a Mary Poppins agora. E eu já vou dar um spoiler de que é uma visão um pouco fora da caixinha, que eu nunca vi ninguém falando sobre esse novo olhar que eu comecei a ter sobre ela. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil e te ajudo a fazer com que o seu filho aprenda a gostar de livros, com que ele se apaixone pelo mundo da leitura e cresça se tornando uma criança, um adolescente, um adulto leitor. E uma parte do meu trabalho é te ajudar a ler também. E eu faço isso através do Clube da Bel, que é o meu clube de leitura para adultas. Lá no Clube da Bel, a gente lê clássicos infanto-juvenis, para que a gente possa conhecer esses livros, para apresentar eles para as nossas crianças na hora que chegar a hora desses livros, né? Esses clássicos infanto-juvenis são aqueles livros maiores, livros de capítulos, livros que a gente não consegue ler assim em uma sentada. E lá no Clube da Bel a gente tem esse espaço para conhecer esses clássicos, para conversar sobre eles, para pensar em como a gente leria e faria a mediação dessa leitura com as crianças, e também um espaço de troca, um espaço muito gostoso. O Clube da Bel já tem agora 1 ano e meio. E uma coisa engraçada que eu lembrei, né, eu descobri quando eu fui reassistir o vídeo da Mary Poppins agora para poder fazer esse vídeo novo, foi que na época que eu li aquele livro, eu li ele sozinha e eu já estava pensando na possibilidade de criar um grupo de pessoas para ler junto, porque quando a gente lê junto é muito mais legal, a gente consegue conversar sobre os livros e a gente consegue ver diferentes opiniões. E esse foi um livro que acho que, por ser a minha segunda leitura, eu consegui trazer um olhar muito diferente para compartilhar com o pessoal, porque logo que a gente começou a leitura, um monte de gente estava achando a Mary Poppins, a personagem Mary Poppins, muito chata, muito ruim, muito grossa, muito nada a ver, assim, com as crianças. E eu já estava tendo um olhar muito diferente sobre ela. Eu já estava me identificando muito mais com ela. Mas bom, isso tudo foi assunto para nossa conversa, né? Lá no Clube da Bel a gente lê livros juntos, a gente tem um grupo onde a gente vai trocando ideias e a gente também tem um encontro ao vivo onde a gente conversa e esmiuça o livro, né? Toda a nossa experiência, e esse é um espaço muito legal e essas conversas elas ficam gravadas. Então, se você quiser entrar no Clube da Bel agora, você vai ter acesso a todas as gravações, a todo o material que foi disponibilizado ao longo de todo o ano de 2023, de todos os livros que a gente já leu, tá tudo lá, e quem entra agora tem acesso e pode participar, né, das atividades ao vivo até o final do ano. Bom, falei sobre o clube, né, que foi onde eu tive a oportunidade de reler o livro da Mary Poppins, mas se você não faz muita ideia de quem seja Mary Poppins, porque apesar dela ser uma personagem clássica da literatura, super conhecida e referência para vários filmes e para vários outros personagens, muita gente, principalmente aqui no Brasil, não conhece. A gente não conhece porque ela não faz tanto parte da nossa cultura. Mary Poppins foi uma personagem criada pela autora Pamela Lyndon Travers, que é australiana de descendência irlandesa e que depois que adquiriu a sua independência foi morar na Inglaterra. Então ela passou toda a sua vida adulta na Inglaterra e foi lá que ela teve contato com um monte de escritor. Foi lá que ela começou a trabalhar com a escrita em diversas maneiras e foi lá que ela criou a Mary Poppins, que se tornou uma personagem muito querida para muitas crianças e para muitas famílias. A história da Mary Poppins se passa em Londres e a Mary Poppins é uma babá. É uma babá que chega para salvar a família Banks e é uma babá que, aos olhos das crianças, é mágica. Ao longo de toda a história, cada capítulo, cada aventura que as crianças vivem com a Mary Poppins, sempre tem alguma pitada de magia, alguma pitada de mistério, alguma coisa especial que acontece e que traz mais fantasia para a infância das crianças.
A Mary Poppins se tornou uma personagem bem icônica e ela influenciou várias outras produções culturais. Tem um filme que eu ia dizer que é novo, mas eu acho até que não é mais tão novo assim, mas que é com a minha atriz favorita, que é a Scarlett Johansson, que é O Diário de uma Babá. E nesse filme, que é um filme sobre uma babá, tem vários momentos que fazem referência a Mary Poppins. Tem uma parte bem clássica, assim, que é bem nítida, né? Que aparece um guarda-chuva voando pelo céu, que faz uma referência clara à forma como a Mary Poppins surge pela primeira vez na casa da família Banks, mas também tem alguns comentários entre as babás, algumas coisas que elas falam que tem muita relação ao que aparece no livro. A história da Mary Poppins fez tanto sucesso que ela ganhou continuidade. Ao todo são 8 livros, mas aqui no Brasil nós temos 2. Mary Poppins, que é o que eu tinha lido alguns anos atrás e fiz o vídeo sobre, e A Volta de Mary Poppins, que eu li agora também. Agora eu reli o primeiro e li o segundo junto com a turma no Clube da Bel. E também li uma parte, acabei não terminando, mas li uma boa parte da biografia da autora, que está nesse livro aqui. Mary Poppins e sua criadora. Esses 3 livros, inclusive, inspiraram filmes. O primeiro tem um filme bem antigo da Mary Poppins. O segundo, A Volta de Mary Poppins, tem um filme mais novo. E esse aqui tem um outro filme que é O Alto nos Bastidores de Mary Poppins. É o título do filme, que é bem legal pra gente conhecer a história da autora do livro, que é uma história super sofrida, uma história assim bem difícil, mas que nos ajuda a ter um olhar mais sensível para a própria história que ela criou. Eu vou deixar o link para todos esses livros aqui embaixo na descrição do vídeo e, inclusive, sempre que você for comprar algum livro que foi indicado por mim, que você conheceu através do meu trabalho, usa os meus links, porque assim, quando você usa esses links, quando você clica ali no meu linkzinho da Amazon e abre a Amazon e aí começa a encher o seu carrinho, colocar os produtos que você vai comprar por ali, assim você me ajuda, porque a sua compra gera uma comissão que ajuda a sustentar o trabalho aqui do canal. Então, sempre que você for fazer alguma compra de livros na Amazon, lembra de procurar algum vídeo ou de ir lá no Instagram e procurar algum link meu da Amazon, clicar nele e fazer a compra a partir desse link, que aí você vai estar sendo uma seguidora, uma inscrita do canal muito, muito, muito querida. Como eu falei para vocês, ler em conjunto faz muita diferença e reler um livro com outro olhar também faz muita diferença. É bem engraçado porque passou 2 anos e meio desde a primeira vez que eu li Mary Poppins e a minha visão mudou muito, especialmente em 2 pontos. O primeiro deles foi sobre o olhar que eu tinha pelos pais das crianças, pelo senhor e a senhora Banks. Por quê? Imagina a cena, né? Logo que começa o livro, a senhora Banks está desesperada porque a babá que ela tinha deixou ela na mão, e aí é nesse contexto que a Mary Poppins chega na história. E ela vem meio salvando a família, ela vem meio que colocando ordem em todo mundo. E eu acho que eu tive um pouco de influência do filme para essa minha interpretação, que via os pais meio como bananas, assim, os pais meio ausentes na educação das crianças. Principalmente a mãe. Eu julguei um monte a mãe no outro vídeo, porque a mãe, né, na casa tem a cozinheira, tem a faxineira, tem a babá, tem o jardineiro e é o pai que trabalha, e essa mãe, o que ela faz? Mas agora, lendo de novo o livro e com talvez um olhar um pouco mais maduro da vida real e pensando assim no tamanho da casa e pensando que ela tinha 4 filhos, sendo que 2 eram bebês gêmeos, ela precisava de ajuda, né? A família Banks, no primeiro livro, ela tem 4 filhos, tem a Jane e o Michael, né? A Jane é mais velha, o Michael é o segundo, e tem os gêmeos que são bebês, que é a Bárbara e o John. E no segundo livro, nasce mais uma nenezinha, que é a Annabelle. Imagina esse monte de criança e a administração da casa toda, isso é bastante trabalho, né? Você precisa de ajuda para dar conta de dar banho, de dar comida, de fazer todas as coisas. Então eu tive um olhar assim um pouco mais, não é tão sem noção assim precisar de ajuda. Talvez eu também precisaria se eu tivesse uma estrutura toda assim. Mas outra coisa que me fez mudar o olhar foi que eu prestei atenção em algumas partes que tinham passado meio em branco. Por exemplo, tem um capítulo em que a Mary Poppins está no quarto com os bebês, com os gêmeos, e aí uma das crianças chora e a mãe logo entra no quarto.
e vem ver o que está acontecendo, vem acudir a criança. E isso mostra que a mãe não é ausente, não está ausente, ela provavelmente estava fazendo alguma outra coisa ali perto, mas estava atenta. E tem um outro capítulo também em que o pai ensina para as crianças algumas coisas sobre o céu, sobre as estrelas, sobre os astros. Isso mostra também que ele se preocupava em ter momentos de qualidade com os filhos, em ter momentos de relacionamento com os filhos. Mas teve outra coisa que mudou mais ainda a minha visão sobre a personagem da Mary Poppins, e isso sim, eu nunca ouvi ninguém falar. Bom, me expliquei bastante, né, na nossa conversa lá dentro do clube, mas vou dar um spoiler pra vocês. Eu tinha falado antes que essa personagem, ela influenciou muito a nossa cultura. Inclusive, tem aquele programa de TV, nem sei se ainda tem, mas enfim, quando eu era criança tinha, que é o da Super Nanny, em que a Super Nanny tem muitos elementos que lembram a Mary Poppins. Toda a caracterização, a postura, essa coisa mais séria, assim, mais rígida, ela tem muita referência da Mary Poppins. Tem muita referência lá daquela babá britânica durona e toda certinha. Mas a Super Nanny daqui do Brasil, a Super Nanny que passava na TV quando eu era criança, ela já era uma senhora mais velha, uma mulher mais velha, que dava essa sensação mais de maturidade. Ao ler, ao reler e ao perceber muitos detalhes na postura da Mary Poppins, eu comecei a desconfiar de que ela, na verdade, é bem jovenzinha, de que a Mary Poppins talvez seja tão durona com as crianças, seja tão assim ríspida em algumas respostas, porque ela é um pouco imatura. Enquanto eu lia e via os diálogos da Mary Poppins com as crianças, onde ela dava umas respostas meio assim, quem manda sou eu, né? Por que tu acha que tu tem que ter voz? Quem decide essas coisas sou eu. Isso parece assim uma coisa até grosseira e tal, uma coisa, nossa, que meio que uma bruxa, assim, né? Malvada. Mas eu comecei a ter um olhar um pouco diferente. Eu acho que ela tem essa postura um pouco por imaturidade. Eu também comecei a pensar nessa possibilidade de ela ser bem novinha, porque lá no início da história, quando a senhora Banks pede as referências dela de outros empregos, ela não dá. Ela inventa uma desculpa, diz pra senhora Banks que tá fora de moda pedir referências, mas talvez ela não tivesse referências, talvez esse fosse o primeiro emprego dela. E ela é super vaidosa. Ao longo de quase todos os capítulos, sempre que tem alguma coisa que gera reflexo, ela para se arrumar. E ao longo de vários capítulos, em vários capítulos, ela está comprando algum adereço novo. Ou é uma luva, ou é um cinto, ou é um chapéu, ou é alguma coisa. Isso me fez pensar muito, assim, no meu primeiro emprego, né? E quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ganhar o nosso dinheirinho, que a gente começa a fazer essas pequenas compras de coisas que a gente quer ter, né? Essas pequenas vaidades da juventude. Eu tenho uma grande desconfiança de que a Mary Poppins, na verdade, é uma jovem senhorita que veste essa casca, que fica toda durona para se proteger, para conseguir cumprir o seu trabalho. Enfim, ler Mary Poppins, ou melhor, reler Mary Poppins foi de novo uma experiência muito legal, muito agradável. Fazer isso compartilhando e podendo conversar e compartilhar, né, essas outras visões com as minhas amigas do Clube da Bel foi maravilhoso. E esse é um livro que eu super indico para ler já com as crianças. Ele é muito divertido para as crianças pequenas, né? A partir do momento que as crianças estão ali aguentando ouvir histórias mais longas, histórias em capítulos, o que pode acontecer talvez a partir dos 4 anos, ou a partir dos 6 anos, ou um pouco mais tarde, Mary Poppins é um livro muito indicado. E eu tenho uma novidade. Se tudo der certo, ainda esse ano eu vou fazer um passeio temático nas ruas e nos lugares que aparecem no filme da Mary Poppins. E aí eu vou fazer um vlog para compartilhar com vocês, ou melhor, para compartilhar com quem tá dentro do Clube da Bel. Esse vlog que vai acontecer sobre a Mary Poppins e sobre vários livros que nós lemos ao longo desse ano,
eles vão ser exclusivos para quem está dentro do clube. Então, se você quer se enriquecer e ter essa experiência, viajar comigo também, conhecer outros lugares lá na Europa, lá no Reino Unido, você pode fazer isso entrando no Clube da Bel. O link para entrar no clube está aqui embaixo na descrição e vai ser ótimo ter você com a gente. Te espero lá! E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!